Olá, querido, graça e paz, que Deus nos abençoe mais esse dia, mais esse mês, esse ano, né, queridos? Queridos, meu nome é Terezinha Tavares, missionária do Senhor, casada, 2 filhos e marido lindo. Hoje eu queria dar continuidade à nossa série, é, onde eu falei, né, na primeira série sobre cura anterior, né? O que me impede eu de vencer? Agora é o que me impede de vencer, parte 2. Eu falei na parte 1, né, sobre esses vulcões que nós vamos deixando dentro de nós quando ainda criança e nós crescemos. No decorrer da vida, vamos passando por situações de tristeza, de descontentamento, muitas vezes, e vamos tudo acumulando dentro do nosso coração. Quero ler um versículo bíblico com você. É o mesmo versículo da parte 1, da série 1. Por favor, leiam a Bíblia com a missionária. Tiago 1:21 diz assim: Por isso, rejeitando toda a imundície e excesso de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar, né, restaurar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos, né, a si mesmo. Então, queridos, quando nós somos cumpridores da palavra, quando nós conhecemos a palavra e quando nós procuramos obedecer e colocar em prática, automaticamente nós vamos dando fim nesses vulcões da nossa alma, essas coisas que têm nos aprisionado a nossa alma. Eu me lembro, queridos, e nós, né, Deus diz que enxerta a palavra dele em nós. Olha que lindo. Eu fiz uma pergunta, né, na série 1, se você conhece uma planta enxertada, né, queridos? É muito lindo uma planta enxertada. A rosa enxertada, é muito lindo, é diferente. E nós, com a palavra de Deus enxertada no nosso coração, somos curados e somos diferentes. Eu me lembro, queridos, que da minha infância, eu lembro muito pouco mesmo, assim, não sei nem de que idade que eu poderia estar lembrando, mas apagou da minha memória. Eu tento lembrar e eu não consigo. Eu me lembro que nós éramos criança e algumas surras que eu levei do meu pai. Meu pai tinha assim, meu pai era um pai querido, mas talvez nessa área ele abusava um pouco quando ele batia em nós. Ele chutava a nossa cabeça e isso marcou muito a minha vida. Outra situação também na sala de aula, eu me lembro, deveria ter lá os meus, não lembro, mas devia ter de 7 a 10 anos, a professora tirando sarro, a gente ia no quadro escrever e não sabia, a professora ria de nós, a professora escolhia alunos para tirar sarro. E eu sofri muito com esses bullying que hoje é falado, né? Isso é uma coisa que me marcou. Então eu, no meu encontro com Deus, eu pedi que Deus me livrasse desses vulcões que aprisionaram a minha alma e eu não lembrava, eu achava que aquilo era normal. Mas lá no momento de cura eu lembrei dessa professora que tirava sarro, algumas era frio, então a gente não tinha banheiro dentro de casa, eu me lembro, então para tomar banho era uma tortura, rachava, os nossos pés sangravam e doía muito para lavar. Muitas vezes ficava até sujo ali, a professora chamava nós de sujo, era bem humilhante. Então, assim, foi situações, tinha irmã freira na época também, eu me lembro de alguma situação que se a gente errasse a tabuada, eu tinha, assim, pânico da tabuada, porque eu recebia reguadas nas mãos, na cabeça. Então, são situações simples, queridos,
mas que causam tamanha vergonha em nós quando criança e nos aprisionam, e a gente vai guardando esses vulcões dentro de nós e uma hora ele explode. Situações assim, surras que nós levamos, né, do pai, já falei, situações, às vezes algumas palavras, né, proferidas a nós quando criança. Às vezes teu pai te deu alguma surra que você lembra, vai lembrar enquanto a missionária está falando. Às vezes alguma palavra que a tua mãe proferiu para você, chamando, você não vai ser nada na vida, você vai ser um João Ninguém, você não vai dar nada, você não sabe nada, você não aprende, seu burro, falando palavras, declarando palavras de maldição sobre tua vida. E isso tudo, queridos, são coisas que vai ali, nós vamos guardando durante a nossa caminhada com Deus. Depois você se torna jovem, adolescente, às vezes você menina sendo abusada por vários homens, chega em você, você já acha que ele só quer abusar de você, só quer te usar, e muitas vezes é assim que você se sente, é assim que você passa. Aí você termina namorando e muitas vezes sendo ali abusada mesmo de algumas situações sexuais. Isso tudo vai te deixando marcas terríveis. Às vezes você casa com um marido violento, às vezes você vai guardando ali essa violência, às vezes você casa com uma pessoa que usa droga e você não sabe, depois você descobre. E você tem que guardar isso dentro de você, porque os pais vão saber, é uma vergonha para você, tua família vai saber. Então, querido, tudo isso te aprisiona, são coisas da alma que te aprisionam. Então, eu gostaria que você fosse lembrando, né? São janelas ali do nosso coração que você não quer abrir, você não quer falar, você começa a chorar, você começa a se desesperar e começa a dizer: não, por favor, não abra essa janela do meu coração, porque dói demais, eu me envergonho demais. Isso faz com que você não seja curada, curado, e você cresce, casa, continua com essas agressões, continua com essas situações de humilhação, e você começa a se tornar uma pessoa fechada, fria, com medo. Isso causa em você uma lesão tão grande no teu coração, que depois a missionária vai falar das causas que esses traumas, que esses vulcões provocam em nós. Psicólogo é bom, missionária? É bom, mas tem psicólogas, querido, que ela trata você ali no estudo que ela aprendeu e não trata espiritualmente falando. Não estou dizendo que não é para ir, eu estou dizendo que nós precisamos de cura espiritual. Nós precisamos de cura de mazelas, de vulcões, de portas no nosso coração fechadas. Só Deus cura. Psicólogas te ajudam, querido, muito, mas não curam. O que cura é a mão de Deus. Você precisa se abrir diante de Deus, abrir o teu coração, entregar a chave para Ele, falar: Senhor, eis-me aqui. São essas minhas mazelas, são essas minhas dores, são essas situações que eu me lembrei de criança, de adolescente, jovem, casados. Às vezes você, mulher, casou, vivia uma vida de princesa, aí casa com uma pessoa que causa tamanha dor em você, tamanho trauma em você, e você esconde tudo isso de medo, de vergonha. Às vezes os pais falaram para você: não casa, não vá adiante nessa situação, e você teima e vai, e aí vem toda essa ferida na alma. Então, essa parte 1, essa parte 2,
dessa série. Por que que eu não consigo vencer na vida? Porque isso trava você. Você vai fazer alguma coisa, querido, você começa a tremer. Você acha que você não vai conseguir, que não vai ser nada, que não vai dar em nada. Por quê? São traumas que você precisa superar. Às vezes você... Esses dias uma menina, uma amiga minha, né? Ela começou a trabalhar e ela disse... Terezinha, quando a pessoa vem perto de mim querer me ensinar ou falar na frente dos outros, eu começo a tremer, me dá vontade de chorar, eu não consigo. São traumas da alma que precisam ser curados. Alguma situação que essa menina passou, de vergonha, de trauma, de dor, e agora ela tem dificuldade no trabalho. Na parte 3 eu vou estar falando dessas consequências que esses vulcões, que essas portas do coração fechado causam quando nós não somos curados. Você precisa, querido, você precisa, querida, procurar o teu pastor, procurar teu líder espiritual, seja padre, seja alguém que mexe com cura espiritual, para que você possa falar e colocar diante de Deus e ser totalmente liberto desses traumas, dessas mazelas que aprisionam tua alma, e você começa a ter consequências graves no teu casamento, no teu trabalho, no teu cotidiano. Você precisa se livrar disso. Você começa a ter mochilas. A pastora, aliás, a missionária disse numa outra live, são situações, mochilas pesadas. Você começa a pôr na mochila e põe na mochila, joga aquela mochila nas tuas costas e começa a pesar, e você não consegue se livrar daquilo. Isso vai te causando consequências, dores emocionais, físicas, dores da alma, dores espiritual. Só Jesus para te livrar disso. Nós somos pessoas abençoadoras, canais de bênção. Você pastor, você missionário, você padre, você irmã, nós somos canal de bênção. Mas se só Jesus, o Jesus da cruz, pode te tocar e te curar. E essa é minha oração, queridos, que você seja curado, liberto dessas mazelas, desses vulcões, dessas mochilas que aprisionam a tua alma e te causa tamanha dor. Ok, queridos? Estou encerrando aqui devido ao tempo, na parte 3. Por que que eu não consigo vencer na vida? Por que que dá tudo errado na minha vida? Por que que eu chuto balde tão fácil? Porque você precisa ter a cura da alma. E sobre isso eu estarei falando na próxima live, na parte 3, do porquê que eu não consigo vencer na vida. Por que que dá tudo errado na minha vida? Ok, queridos? A cura faz com que nós olhamos e passamos a pensar diferente. Quando você é curado, você começa a falar: eu tenho valor. Eu tenho valor, eu sou amada do Pai, eu sou amado do Pai. E você começa a ter valor diferente. Você começa a pensar, se amar diferente. Amém, queridos? Beijo da missionária, e que Deus já comece a fazer essa cura do teu coração, da tua alma, do teu espírito e até do teu físico. Beijo. E até a próxima live, onde você terá a fala das consequências desses traumas. Amém, queridos? Beijo.